Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso SQL do Zero. Esta é a nossa quarta videoaula, onde abordaremos sobre o que é o SQL. Antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de voltar um pouco na aula anterior, onde abordamos sobre a evolução dos bancos de dados, e eu mostrei alguns exemplos onde eu criei duas pastas, como se fosse um banco de dados, e dentro dessas pastas eu mostrei arquivos de Excel como se fossem as tabelas, porque na realidade é assim que ocorre dentro dos bancos de dados. Então eu usei isso como analogia. Eu vou mostrar aqui um banco de dados para vocês aqui na prática e algumas tabelas para que vocês possam compreender melhor. Então pessoal, aqui a gente está dentro do gerenciador do banco de dados. Esse aqui é o MySQL. Como eu mostrei para vocês, lá eu criei duas pastas. Então vamos pegar como se fosse um único banco de dados. Por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, o banco de dados alunos, que é como se fosse a pasta lá Malimodas, a mesma coisa. Então, você cria aqui o banco de dados alunos. Quando você clica nessa setazinha aqui, você vai observar que dentro desse banco de dados alunos existe uma tabela cadastro de alunos. Se eu der um clique aqui dentro nessa tabela, eu vou conseguir ver as informações que estão armazenadas dentro da tabela cadastro de alunos, e essa tabela está dentro do banco de dados alunos. Então, no decorrer do curso, ao longo do curso a gente vai aprender a criar tabelas, a criar banco de dados, entre outros. Agora sim a gente vai continuar com a videoaula de hoje, o que é o SQL. Bem, eu sei que quando a pessoa, quer aprender sobre o SQL, a primeira dúvida que surge é: o que significa essa sigla SQL? O que seria isso? O SQL ele é o acrônimo para Structured Query Language, que traduzindo para o português significa linguagem de consulta estruturada. Isso faz muito sentido, uma vez que as tabelas elas são estruturadas em linhas e colunas, E o SQL também ele é uma linguagem padrão para o acesso, manipulação e recuperação de dados em um banco de dados. Logo à frente também vamos entender um pouco melhor, Mas realmente é isso. O SQL ele é a linguagem que vai permitir que você acesse o banco de dados, faça a manipulação dos dados, recupere esses dados do banco de dados. E o SQL ele também tem algo interessante, que ele se tornou-se um padrão pelo Instituto de Padronização Nacional Americano lá em 1986 e também tornou-se um padrão pela Organização de Padronização Internacional, que é a ISO, em 1987. Então agora você já sabe o que significa essa sigla. O S vem do Structure, eu não sei pronunciar, mas o Q vem do Query e o L vem de Language, que é, traduzindo, o SQL é a linguagem de consulta estruturada, ou seja, é uma linguagem que você usa para constar dados dentro de um banco de dados. Então, bora lá. O SQL enquanto uma linguagem padrão para acesso, manipulação de dados em um banco de dados. O que acontece, pessoal? Realmente é isso que o SQL faz. Ele vai consultar informações dentro de um banco de dados. De que maneira? Através de alguns comandos. O primeiro comando que eu posso mostrar para vocês aqui é o comando select. Aqui ao lado eu vou deixar um videozinho aqui rodando para que vocês possam estar vendo eu fazendo aqui uma rápida seleção de dados da tabela clientes, de uma tabela clientes. Outro comando também do SQL é o comando create. Com esse comando você pode estar criando tabelas, criando banco de dados. Vocês vão ver isso comigo, na prática. Quando a gente estiver praticando aqui, vocês vão ver isso. Então o SQL ele usa o select para selecionar dados específicos. Ele usa o comando create para estar criando novos bancos de dados, novas tabelas. Mas para quê? A gente vai criar novos bancos de dados, não tem novas tabelas, para inserir novos dados lá dentro, é claro, O SQL ele usa também o comando alter, que é um comando que você pode estar adicionando colunas, alterando o nome de tabelas. Ele usa o comando insert into também. No comando alter aqui tem várias outras informações que eu vou estar falando para vocês também. O vídeo também vai estar rodando aqui, fazendo alguma alteração aqui rapidamente da tabela. O outro comando do SQL é o insert into, ou seja, esse comando, uma vez que você criou a tabela, uma vez que você criou o banco de dados, uma vez que você criou a tabela, agora você vai inserir dados dentro dessa tabela.
né? Simples, é um comando muito simples, vai estar aqui também. Todos eles vão estar com um vídeo aqui ao lado mostrando eu executando esses comandos. Não se preocupe, pessoal, que todos esses comandos a gente vai ver na prática. Você vai praticar comigo esses comandos. Então, você também verá, né, o comando update, que é um comando que o SQL usa para estar fazendo atualizações dos dados que estão armazenados em uma tabela dentro de um banco de dados. O comando update são comandos bem simples, né, até que você aprender. E o comando delete, que já é o comando para que você possa estar apagando informações dentro de uma determinada tabela que está em um banco de dados. São esses alguns dos principais comandos, né? E esse é do porquê da linguagem SQL ser uma linguagem de acesso a um banco de dados, de manipulação, de recuperação de dados. Ele usa esses comandos, né? São alguns dos principais comandos da linguagem SQL. Uma coisa interessante também do banco de dados, do SQL, e dele ser um padrão ANSI, né? E um padrão ter se tornado padrão ISO também é por causa do seguinte: temos aqui na nossa tela diferentes tipos de banco de dados, que é o MySQL, o SQL Server, o MariaDB, o Oracle Database, o PostgreSQL, ou seja, observem que são várias versões de bancos de dados diferentes em empresas diferentes. E o SQL, por ele ser um padrão, o SQL você consegue executar os comandos SQL em todos esses bancos de dados. Vale ressalvar que de um banco de dados para outro tem alguns implementos, algumas extensões a mais, né? Mas alguns comandos do SQL são padrão. Então você consegue executar ele em todos esses bancos de dados. É por isso que ele se tornou um padrão pela ANSI e pela ISO, né? E para a gente finalizar essa aula, você também deveria poder se perguntar: o que o SQL pode fazer? Como eu mostrei para vocês, o SQL ele pode executar consultas em um banco de dados, recuperar dados, inserir novas gravações, ou seja, novas informações, atualizar as informações com o comando update, apagar as gravações com o comando delete e criar novas tabelas também dentro de um banco de dados. Então, e esse é um pouco do conceito do SQL, o que o SQL pode fazer também dentro de um banco de dados. E a nossa videoaula de hoje é essa, videoaula de número 4. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar aguardando vocês aí na nossa quinta aula. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.